Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a questão do coronavírus e um aspecto jurídico importante, uma decisão da Justiça importante nesta segunda-feira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu incluir no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos pelos planos de saúde os testes sorológicos para a confirmação da infecção. Essa decisão atende a uma decisão judicial dada em ação civil pública que foi movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde de Pernambuco. Mas vale aí para todo o Brasil e vale lembrar também que desde março os planos de saúde já estavam obrigados a cobrir o exame chamado de PCR, que identifica a presença do material genético do vírus, com aquela coleta de amostras de garganta e também do nariz, só que esse teste PCR ele é indicado para realização somente 10 dias depois do aparecimento dos sintomas, portanto, o teste PCR não conseguia identificar a doença no início, que é o que acontece exatamente com esses testes sorológicos que a partir de agora também os planos de saúde estão obrigados a cobrir. E a gente vai falar sobre esse assunto do ponto de vista jurídico com Rafael Roba, que é advogado especializado em direito à saúde. Doutor Rafael, muito bom dia. Muito bom dia. Na sua opinião, como é que o senhor avalia aí essa decisão? Há possibilidade ainda de as empresas recorrerem? Olha, existe sim essa possibilidade. Na verdade, é uma ação civil pública movida contra a ANS, né, que é a agência reguladora dos planos de saúde. A ANS pode ainda recorrer, existe essa possibilidade, mas me parece aí uma decisão muito bem fundamentada, né? Ainda mais um exame tão importante para esse momento de pandemia. Já desde o início da pandemia, a ANS havia incluído no rol de procedimentos obrigatórios o exame PCR, mas o sorológico ficou de fora. E mesmo o PCR, muitos consumidores ainda enfrentam uma certa dificuldade para ter autorização do plano de saúde, né? O plano de saúde tem até 3 dias para autorizar o PCR, então às vezes o consumidor precisa ficar aguardando essa análise da operadora. E o sorológico, esse exame que é o que mede o IgA, IgG, IgM, né? Ele era um exame não coberto pelos planos, então os consumidores tinham que arcar com o custo desse exame, ou se socorrerem do SUS, sobrecarregando ainda mais o SUS. E essa decisão ela veio de forma muito acertada e até para suprir uma omissão da agência reguladora, né? A ANS ela não havia se manifestado sobre a cobertura desse exame, por mais que as entidades de consumidores tivessem pressionado para que a agência regulamentasse essa questão, mas acabou sendo resolvido por meio dessa decisão judicial. Então, uma ordem judicial que obriga os planos a darem cobertura para esse exame sorológico, e do ponto de vista de sistema de saúde faz todo sentido, né? Porque o SUS já está sobrecarregado com a demanda que acontece por conta dessa pandemia, e os planos de saúde, por outro lado, não estão tendo essa demanda toda, né? Os planos de saúde realmente estão com a demanda de consumidores muito abaixo do esperado. Então, nada mais correto do que os planos darem cobertura a esse tipo de exame que é tão utilizado e tão necessário para o diagnóstico e para o acompanhamento dos pacientes que eventualmente venham a ser contaminados. Agora, na prática, vale ressaltar que existe a necessidade de uma requisição médica. Não basta apenas a pessoa ir lá e querer fazer o exame, não é, doutor Rafael? Exatamente. Na verdade, esse exame está dentro de um contexto de avaliação médica, né? Então, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação médica. Esse exame é solicitado pelo profissional para que seja feito o diagnóstico ou o acompanhamento da doença e sempre sob supervisão médica.
Obviamente, o plano não está obrigado a cobrir exames ou procedimentos que não sejam solicitados por médico, né? Então, isso é importante ficar bem claro, que os consumidores que eventualmente tenham pedido médico com solicitação para realização do exame, tanto o sorológico como o PCR, o plano deve cobrir, mas certamente deve haver esse pedido médico. O ouvinte CBN que tiver algum problema relacionado aí à questão do coronavírus, o senhor disse que alguns planos estão demorando aí para liberar já esse exame PCR que já estava autorizado. No geral, estão ocorrendo muitos problemas aí para o pessoal que tem o plano de saúde ou os planos têm atendido no geral aí as demandas, hein? Olha, tem chegado algumas reclamações no sentido de demora para análise e liberação do exame PCR, né? O exame sorológico já era negado, então, a partir de hoje só que as operadoras passaram a ter a obrigação de cobrir, por conta dessa decisão judicial, né? O exame que as operadoras estavam obrigadas a cobrir até então era somente o PCR, e em relação ao PCR existiam aí algumas reclamações no sentido de demora da operadora para liberar a realização do exame. As operadoras diziam que tinham 3 dias úteis por conta de um protocolo da ANS, e por conta disso muitos consumidores ou tinham que aguardar esses 3 dias ou muitas vezes pagar esse exame para não perder justamente aquele lapso temporal que é adequado para realizar o PCR. Bom, não sei se saíram números mais atuais, mas eu tenho aqui dados relacionados ao mês de março, que foram divulgados em maio, sobre o aumento de número de clientes de planos de saúde particular, né? Mais de 111 mil novos beneficiários na saúde suplementar no mês de março. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, doutor Rafael Roba, advogado especialista em direito à saúde. Isso tem algum efeito para quem já está no sistema, do ponto de vista, por exemplo, das mensalidades? Porque a gente lembra que a cobrança feita pelos planos de saúde não segue exatamente ali os índices de inflação, por exemplo. Normalmente é bem acima da inflação o aumento do plano de saúde. E a justificativa é que essa cobrança é feita de acordo com o quanto o plano de saúde gastou com os seus segurados no ano anterior. Então fazem lá uma conta, olha, o reajuste vai ter que ser isso aqui, porque utilizamos tanto, tanto e tanto. A pandemia do coronavírus está pressionando as empresas? Em que medida esse aumento aí de clientes dá uma aliviada? Dá para fazer algum tipo de prospecção aí em relação a isso? Olha, na verdade, essa pandemia acabou trazendo um cenário muito favorável economicamente para as operadoras. As operadoras elas tiveram um crescimento na carteira de clientes, né? Então são novas receitas, isso para as operadoras é um fator importante, e em contrapartida elas tiveram até uma redução na quantidade de despesas assistenciais. Isso foi confirmado inclusive pela própria ANS, por meio de boletins que foram divulgados, mostrando que as operadoras não tiveram aumento na demanda de consumidores, né, em relação a tratamentos. Até porque os tratamentos eletivos, que são aqueles tratamentos não urgentes, né, que podem ser programados, eles ficaram suspensos. As operadoras elas não foram obrigadas a autorizar os tratamentos eletivos durante mais de 60 dias. E isso ocasionou até um esvaziamento nos hospitais privados, né? Tanto que os hospitais privados, inclusive, pediram para que a ANS retomasse o prazo para liberação dos procedimentos seletivos, para que as operadoras voltassem a autorizar esses procedimentos e os pacientes voltassem aos hospitais privados, porque os hospitais privados ficaram vazios, principalmente na região sudeste. Então, o que a gente vê é que esse cenário todo criou até um
um cenário, enfim, uma situação favorável financeiramente para as operadoras. E com relação aos reajustes, a gente sabe que os planos, principalmente os planos coletivos, não têm os reajustes regulamentados, né, pela ANS. Então, é a própria operadora quem apura o índice e aplica esse índice de reajuste, utilizando como fator a sinistralidade, né, que é a utilização, nada mais é do que a utilização. Então, quer dizer, essa baixa utilização dos planos e aumento na receita com novos beneficiários, isso certamente precisa refletir num reajuste menor para os consumidores, né? Então, muito importante que os consumidores, principalmente de planos coletivos, fiquem muito atentos com o percentual de aumento que eles vão sofrer, porque, de fato, esse momento de pandemia trouxe um cenário financeiramente favorável para as operadoras. A gente tem percebido muitas negociações, por exemplo, né, com escolas, mensalidades escolares, aluguéis, até clubes, por conta da situação atual. Muita gente perdeu emprego, muita gente teve redução aí da carga de trabalho e também dos vencimentos, e por isso tem negociado aí as suas contas a pagar. As empresas de saúde estão abertas a esse tipo de negociação também, doutor Rafael Roba, ou não? Não estão. Infelizmente, não, isso não tem acontecido com relação aos planos de saúde. O que a gente percebe, na verdade, são aí consumidores com muita dificuldade para honrar, né, para pagar suas mensalidades, com muitos consumidores tendo a renda comprometida, muitas empresas sem atividade, né, com a sua atividade econômica suspensa, e também enfrentando muita dificuldade para manter o pagamento do plano, seja dos funcionários ou dos próprios donos das empresas, e as operadoras não têm flexibilizado em nada essa questão do pagamento, né? Então, infelizmente, o consumidor que ficar inadimplente pode ter o plano suspenso e consequentemente cancelado, porque realmente ele não tem encontrado muito cenário aí favorável para a negociação dessa eventual inadimplência. Inclusive, assim, a própria ANS, já logo no início da pandemia, ali para março, fez uma proposta para tentar flexibilizar um pouco essa questão da inadimplência dos consumidores. Essa proposta não foi aceita pelas operadoras e a ANS deixou isso para lá. Acabou ficando dessa forma mesmo, e as operadoras realmente não têm flexibilizado em nada a inadimplência dos consumidores, ou até para tentar, de alguma forma, facilitar o pagamento das mensalidades. Inclusive, eu cheguei a ver situações em que o consumidor estava disposto a reduzir a categoria do seu plano para pagar menos, e mesmo assim a operadora se negou a fazer essa redução na categoria do plano. E esse consumidor só conseguiu isso por meio de uma ação judicial para conseguir pagar menos e tendo uma categoria mais baixa no plano de saúde. Há algum outro aspecto que a gente não tenha abordado, que o senhor acha interessante transmitir aqui para o nosso ouvinte da CBN, doutor Rafael? Não, olha, o que eu acho é que assim, é um momento muito difícil, né, para que o consumidor consiga manter o plano de saúde. O consumidor precisa ter em mente que os tratamentos relacionados à Covid, todos eles devem ser integralmente cobertos pelo plano, e com relação àqueles consumidores que estejam com dificuldade de manter o seu plano de saúde, que procurem ou tentar uma redução na sua categoria para manter o seu plano ainda aqui numa categoria um pouco mais baixa, ou que eventualmente procurem no mercado outras operadoras que tenham planos aí que atendam a sua necessidade e lancem mão da portabilidade de carências, né? Que a portabilidade de carências é uma ferramenta, é um mecanismo que o consumidor pode trocar. A operadora pode sair de uma operadora de plano de saúde e ir para outra operadora sem ter que cumprir novas carências, e isso se aplica para todos os tipos de planos, sejam os planos individuais, familiares ou aqueles coletivos, empresariais. Todos eles
podem realizar essa portabilidade de carência, se for o caso. Muito bem, nós conversamos aqui no CBN Madrugada com o advogado especializado em Direito à Saúde, Rafael Roba. Doutor Rafael, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade, hein? Eu que agradeço, um bom dia.